Olá pessoal, tudo bem? Galerinha aí do sexto ano, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento, a nossa aula de filosofia, beleza? Espero que todos estejam bem, né, para que a gente possa prosseguir aqui com os nossos estudos, tranquilos? Na aula de hoje, meus queridos, nós vamos continuar a discussão filosófica, tá, que nós fizemos uma introdução na aula passada a respeito do assunto que aparece aí no seu livro, no capítulo 5. Portanto, pegue seu material, pegue seu livro lá na página 50 ou melhor, 66, beleza? Pega seu livro aí na página 66, nós vamos avançar aqui na nossa discussão filosófica. Vamos ver se é possível trabalhar todo este capítulo nessa aula, tá? Na aula passada, nós fizemos uma introdução falando especialmente da mudança de rumo na história da filosofia. Lembram? Nós dissemos assim, até a última aula, tá? Nós havíamos estudado uma fase da filosofia em que a preocupação fundamental dos primeiros pensadores, dos primeiros filósofos, era explicar a natureza, especialmente a origem, né, a arqué, o princípio. Portanto, eles eram considerados como filósofos naturalistas, porque investigavam a natureza, a física. E esses pensadores, primeiros aí que nós estudamos, eles se organizaram em escolas filosóficas, lembram? E nós estudamos detalhadamente cada uma dessas escolas filosóficas, a escola jônica, a escola eleata, a escola pitagórica e a escola pluralista. Cada uma dessas escolas tinha o seu grupo de pensadores que defendiam as ideias específicas que eles acreditavam ser verdade como o princípio de tudo, a origem, né? E por fim nós vimos a escola dos pluralistas, né, que defendiam a ideia que a origem, o princípio de tudo não era apenas um elemento da natureza, mas a combinação de vários elementos, beleza? Aí, na introdução ao capítulo número 5, que nós começamos na aula passada, eu disse, né, nós vimos também, eu projetei aqui o meu livro, e nós falamos que, a partir de agora, a filosofia deixa de lado as reflexões a respeito da natureza e passa a refletir sobre as questões humanas. Ok? Então, a filosofia deixa aquela reflexão a respeito da natureza e passa a colocar como centro da reflexão filosófica o ser humano, as questões humanas, né? Não só tentar definir o que é o ser humano, mas tentar refletir sobre coisas que são próprias do ser humano. Suas ações, seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de se organizar, inclusive o seu modo de argumentar, que é o que nós vamos falar agora, né? E eu disse que, a partir de agora, nós vamos estudar, além dos filósofos, um grupo de pensadores que ficou conhecido como os sofistas. Tá? Vamos lá, então. A partir de agora, nós vamos refletir, tá, nessa aula sobre os pensamentos dos sofistas. Vamos ver se a gente consegue avançar todo esse assunto relacionado aos sofistas neste capítulo número 5. Mas a principal coisa que eu gostaria que você estivesse atento era quanto à argumentação. Vamos lá, então. Vamos partir de alguns questionamentos. Para você, para que serve o argumento? Para que serve essa habilidade de desenvolver argumento? Né? Com certeza, provavelmente você deve ter pensado assim, ora, a gente desenvolve argumento para falar. Mas com certeza não é só para falar. A gente desenvolve argumento para convencer. Só que eu só consigo convencer o outro se o meu argumento tiver fundamento, se o meu argumento estiver organizado. Por exemplo, imagine que você peça, sei lá, para o seu pai, para a sua mãe, um aparelho de celular novo. Né? Imagine que você peça isso a eles. Né? Com certeza, eles vão perguntar para você qual a motivação para esse celular novo, correto?
E você vai ter que desenvolver argumentos para convencê-los de que você precisa de um celular novo. Não é mesmo? Não é verdade? E para convencê-los, com certeza você tem que elaborar bem um argumento, né, que possa realmente mostrar as razões que te levam a querer e a desejar um celular novo. Essa arte da argumentação a gente desenvolve conforme a gente vai aprimorando a nossa capacidade de estudo. Então, conforme eu estudo, mais eu adquiro conteúdo e mais eu adquiro informação para que eu possa construir um argumento seguro, um argumento legal, capaz de convencer o outro. E é a respeito disso que nós vamos refletir nessa aula de hoje sobre os sofistas. Os sofistas e a vida em sociedade. Além dessa habilidade da argumentação, também é necessário que a gente reflita sobre a nossa forma de viver em sociedade. É fácil viver em sociedade? É tranquilo viver em sociedade? Provavelmente você deve ter como resposta não. A gente tem uma série de desafios que devemos enfrentar todos os dias no meio social. Um deles é a divergência de ideias. Por exemplo, às vezes você gosta de uma coisa e o seu amigo ou o seu irmão, até mesmo em casa, não gosta da mesma coisa. Às vezes você quer ver um filme e seu irmão não quer, ou sua mãe ou seu pai não quer. Então nós temos divergências de pensamentos, divergência de posicionamento, e é a partir disso que a vida em sociedade se torna bem dinâmica. E essa diversidade de pensamento, diversidade de entendimento de mundo, que enriquece o meio social. Mas para que essa vivência na sociedade possa ser harmônica, é necessário que haja o diálogo, né? Onde todos possam ter a oportunidade de argumentar sobre o que pensam, construir o seu pensamento e expressar o seu pensamento. Então, a arte da argumentação não é apenas falar, mas é expressar um pensamento de forma organizada, que é o que nós vamos discutir agora junto com os sofistas. Tudo bem? Vamos nessa, então, refletir sobre essa habilidade da argumentação. Vamos diminuir a imagem aqui. Vamos assim aqui. Beleza. Vamos lá, então. Primeiro passo, a gente entender quem eram esses chamados sofistas, né? Vamos pela palavrinha, sofista. Se você olha aqui, sofista, não parece uma outra palavra que você já estudou? Não parece a palavra sofia ou filosofia? Vamos lá, então. Filosofia, nós aprendemos em sala de aula que a palavra filosofia pode ser desmembrada em duas partes. Filo, que significa amor ou amizade, sofia, que significa sabedoria. Né? Então, filosofia seria amigo da sabedoria, ou amor pela sabedoria, busca pela sabedoria. Tranquilo? E sofista, professor? Se sofia significa sabedoria, sofista, né, ou sofistas, no caso, pode ser entendido como o quê? Isso mesmo. Você pode provavelmente estar comparando a palavra sofista com sábio, sabedor. Correto? Está errado pensar dessa maneira? Não, não está errado. Por quê? Os sofistas, eles não foram bem vistos pelos filósofos. Tá? Portanto, eles se tornaram, né, nesse período da história da filosofia aí, uma espécie de adversário dos filósofos. Então, os sofistas não defendiam as mesmas ideias dos filósofos, e vice-versa. Então, a filosofia caminhava para um rumo, os filósofos caminhavam para um rumo, os sofistas para outro. Tranquilos? Vamos entender, então, quem foram esses sofistas. Vamos lá. Eles atuaram, né, em Atenas, especialmente por volta do século V a.C. Eles eram considerados como professores da arte da argumentação. Né? Eles ensinavam a arte da argumentação, como construir um argumento organizado. Mas, como eram mal vistos pelos filósofos,
os sofistas, assim como até mesmo Sócrates, eles não deixaram nada escrito, né? Tudo que se sabe dos sofistas foram os filósofos que relataram. Ok? Então agora você pensa o seguinte modo. Ah, professor, então está explicado por que eles eram mal vistos pelos filósofos. Então tudo que a gente sabe sobre os sofistas, os filósofos que escreveram, que contaram essas histórias. Tranquilos? Só que os sofistas eram mal vistos. Por quê? Os sofistas ensinavam a arte da argumentação, né? A capacidade, né? Estimulavam, né? Ensinavam a arte do convencimento, né? A arte de convencer o outro a acreditar que aquilo que você está falando é verdade, independente de ser verdadeiro mesmo. Tá? Então, os sofistas, segundo os filósofos, tá? Os sofistas não se preocupavam com a verdade. Eles se preocupavam apenas em desenvolver a arte da argumentação. E, para isso, eles cobravam para ensinar. Então, eles ensinavam quem? Ora, quem tinha posses, quem tinha dinheiro. Então, os sofistas ensinavam a arte da argumentação, especialmente para aqueles jovens de famílias ricas. Por quê? Porque eles iriam usar essa habilidade da argumentação na carreira pública. E se você olha na imagem ao lado, é uma representação, tá, daquilo que ficou conhecido como até mesmo política na Grécia Antiga. Como assim, professor? Vamos lá, você estudou em História, tenho certeza que a civilização grega, né, estabeleceu ao longo de sua história um sistema político chamado democracia, onde havia a possibilidade de discutir em praça pública, que em grego se chama ágora, né? Na praça pública se discutia o rumo da polis, o rumo da cidade, o que ia fazer, o que ia decidir, se ia acabar com uma guerra, se ia iniciar uma guerra, se ia construir aquilo, se ia aumentar o exército, se não ia. Mas isso tudo era decidido em praça pública, onde o cidadão grego tinha a possibilidade de expressar o que ele pensa sobre a polis. Tá? Então, na praça pública é que se discutia o rumo da cidade. Mas espera aí, como que você vai defender a sua ideia se você não sabe organizar o seu pensamento e expressá-lo de maneira correta? Aí que entram os sofistas. Os sofistas, então, cobravam para ensinar essa habilidade da argumentação, especialmente para os jovens de famílias ricas, atuarem, né, desenvolver essa habilidade para poder atuar na política. Aí eu te pergunto, o que tem a ver política com argumentação e convencimento? Isso mesmo. Provavelmente você deve ter pensado assim, ora, tem a ver política com argumentação ou convencimento? A ligação que tem é que, para uma pessoa agir politicamente ou atuar politicamente, por exemplo, alguém ser eleito num meio social, né, politicamente falando, ele precisa convencer a maioria de que o que ele está falando é verdade. Ele tem que convencer boa parte da população de que as suas propostas, os seus ideais, aquilo que ele está prometendo, ele vai fazer. Ele tem que convencer que ele é a pessoa mais indicada para assumir aquele posto político. Então, os sofistas, cada um deles dominava um conjunto de saber específico, né? Mas, em geral, todos eles tinham a habilidade de persuadir, que é o mesmo que dizer convencer. Então, eles usavam argumentos, desenvolviam a habilidade de argumentar para sempre convencer o outro a acreditar que aquilo que ele está falando, está defendendo, é verdadeiro. Então, os sofistas entendiam a retórica como a arte humana de convencer os outros por meio da palavra e da argumentação. Então, o que é a retórica? A arte do convencimento por meio da argumentação. A retórica, então, tinha a função política nas assembleias atenienses, ou seja, o indivíduo deveria desenvolver e aprender a arte de argumentar, falar em público, defender as suas ideias.
E os sofistas ajudavam essas pessoas, né, que tinham condições de pagar por isso, a desenvolver essa habilidade com mais eloquência, com mais convencimento, com mais persuasão. Ou seja, ensinar o jovem a atuar politicamente e defender as ideias, defender o seu argumento por meio dessa retórica, né? Que é convencer com base num argumento fundamental. Beleza? Vamos para frente, então. Os sofistas e a reflexão sobre o ser humano. Os sofistas não só aperfeiçoaram e ensinaram a retórica, mas também mudaram o foco da reflexão filosófica, que antes se concentrava na natureza e agora se direcionava ao ser humano. Lembra que nós falamos isso no início? A partir de Sócrates e os sofistas, a filosofia toma um outro rumo. Só que é o seguinte, lembra que eu falei também que os sofistas eram mal vistos pelos filósofos, então, para os filósofos, os sofistas não prestavam na sociedade? Só que os sofistas não deixaram nada escrito, e tudo que a gente sabe foram os filósofos que produziram conhecimentos a respeito dos sofistas, do que a gente tem de conhecimento. Mas os sofistas trouxeram algumas coisas importantes. Uma delas, desenvolver a habilidade da argumentação. Outra, juntamente com os filósofos, mudar o foco da filosofia. Né? Deixar de lado a natureza, assim como os filósofos naturalistas pensavam antes, deixaram de lado a natureza, então, a física, e passaram a refletir sobre as questões da nossa vida, do ser humano, da nossa sociedade. Quais questões, professor? Por exemplo, podemos citar como questões humanas, né, que são propriamente do ser humano. Os principais assuntos, né, que os sofistas buscaram discutir aí eram especialmente política, está aqui destacado, política, arte, retórica, religião, educação, linguagem. Né? Agora tem um detalhe importante. Os sofistas, além de ensinarem aí a arte da argumentação e cobrar para ensinar, eles viviam viajando de cidade em cidade. Tá? Isso para os filósofos, um dos fatores, né? E segundo os filósofos, era também um dos fatores aí que podemos citar como algo negativo nos sofistas, é de que, pelo fato de que eles viviam viajando de cidade em cidade, né? Mudavam muito, né? De cidade em cidade, eles acabavam não criando vínculo com uma cidade específica. Por exemplo, imaginemos assim, que você, sei lá, trabalhasse numa empresa, um representante de uma empresa, né? E você não tem uma cidade específica, a sua empresa, vamos supor, tem aqui, um dia você está aqui em Cuiabá, amanhã você já está lá em Rondonópolis, depois em Primavera, sei lá, depois em Barra do Garça, depois em Tangará da Serra, etc. Vamos lá, então. Imagina que você vive viajando, né? Imagina que você chega, sei lá, em Primavera do Leste. Se naquela cidade está tendo problema de saneamento básico, você vai se preocupar com isso? Provavelmente você vai dizer, não. Por que você não vai se preocupar? Isso mesmo, porque você não mora ali. Então, pelo fato de que você não tem vínculo com aquela cidade, você não se preocupa com uma das questões que afetam a sociedade dali. Então, os sofistas, pelo fato de ficarem viajando de cidade em cidade, cobrando para ensinar essa habilidade da argumentação, essa arte da retórica, eles também não criavam vínculo com nenhuma das cidades. E pelo fato de que eles viviam viajando de cidade em cidade, os sofistas perceberam que, conforme, dependendo da cidade, né, muda uma cidade para outra, muitas normas, muitas leis, muitas regras acabavam mudando. Então, eles perceberam que as leis, as normas, as crenças, os costumes, os valores mudavam de acordo com diferentes grupos humanos. Ou seja, tem lei, tem regra que vale aqui, tá, na sua cidade, em Cuiabá. Tem lei que vale também, tem lei que vale aqui, mas não vale ali em Várzea Grande. Tem lei que vale em Cuiabá, mas não vale, sei lá, em Poconé. Tá? Tem lei que vale em Poconé, mas não vale aqui em Várzea Grande, e assim por diante. Então, os sofistas chegaram à conclusão que essa ideia
de que exista algum valor, ou regra, ou princípio geral, universal, que possa valer para todo mundo, eles chegaram à conclusão que isso não existe, não. Que as coisas são muito relativas, inclusive a verdade. Então, para os sofistas, a verdade era relativa. O que significa, professor, dizer que a verdade é relativa? Significa que aquilo que é verdadeiro para você pode não ser para mim, pode não ser para o outro, pode não ser para o seu primo, para o seu colega. Isso gera um problema. Por quê? Os sofistas afirmavam que a verdade dependeria da sua capacidade de convencer o outro por meio do argumento. Então, a verdade, ela dependeria da capacidade que você tem de convencer. Então, uma coisa que não é verdadeira, se você usasse um argumento muito bom, muito convincente, você acabaria transformando aquilo que não é verdadeiro em uma verdade. Então, para os sofistas, a verdade não é absoluta. Ela depende do argumento. E depende de lugar para lugar, depende de pessoa para pessoa. Essa é a ideia que os sofistas trazem a respeito daquilo que é relativo, especialmente a respeito da reflexão do ser humano. Então, para os sofistas, não deveria ou não poderia existir uma regra, ou uma norma, ou um valor que pudesse servir para todo mundo. Por quê, professor? Porque para eles, regras, normas, valores, depende de pessoa para pessoa, depende de sociedade para sociedade. Então, para os sofistas, a verdade estaria na capacidade que o indivíduo tem de convencer o outro a acreditar que aquilo que ele está falando é verdadeiro. Tudo bem? Nós temos muitos conceitos para trabalharmos neste capítulo número 5. Tranquilo? Nessa aula eu vou chegar só até aqui, a respeito dessa característica dos sofistas, de que a verdade é algo muito relativo. Depende de pessoa para pessoa, depende de sociedade para sociedade. Tudo bem? A gente se encontra na nossa próxima aula e eu concluo a explicação a respeito dos sofistas. Tá bom? Tchau, bons estudos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.